Então, pessoal, o Senado votou e aprovou um projeto de emenda constitucional que criminaliza o porte de qualquer quantidade de drogas, né? Isso já vinha sendo debatido há algum tempo aí e tudo mais lá no Senado. Finalmente foi votado hoje, dia 16 de abril, que é o dia que eu estou gravando este vídeo, e foi tranquilamente aprovado aí, de fato, né? Uma votação em 2 turnos, e nos 2 turnos, com tranquilidade, essa PEC passou. Agora vai para a Câmara dos Deputados para ser votada, eventualmente aprovada lá também, né? Isso é um tema muito caro para o debate público brasileiro, né? Naturalmente, mas é um tema muito caro também para o debate lá no STF. Os Supremos Ministros estão se debruçando sobre esse tema aqui, e ao que tudo indica, o entendimento do STF vai ser exatamente o contrário do que o Congresso Nacional está votando. Vamos ver um embate de poderes e, inclusive, o senhor Gilmar Mendes falou hoje mesmo, né, terça-feira, só que na parte da manhã, o seguinte, que quem vai dar a palavra final será o STF, né? Decidindo o que o Congresso Nacional decidir, os Supremos Ministros irão verificar o tema supostamente à luz da Constituição, né? Ou seja, eles vão querer legislar a respeito desse assunto e nós vamos ter, então, um problema de embate constitucional dos poderes, né? Quem que manda nessa história? Vamos conversar sobre esse tema e eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto em 2 pontos de vista, né? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, falando da votação em primeiro lugar, tão badalada a votação aí, né? Os 2 turnos teve tranquilidade para que isso aí acabasse sendo aprovado, né? Então, foram no primeiro turno, né, 53 votos favoráveis e 9 votos contrários. Segundo turno, 52 votos favoráveis, 9 contrários. Um banho, então, não foi nada dividido, nem nada do tipo. Aí foi realmente um massacre do sim nessa história aqui para aprovação dessa PEC aí, de fato, que já vinha sendo muito badalada e tudo mais, né? Então, o único partido aqui que orientou voto contrário foi o próprio PT do Lula, naturalmente, né? O MDB liberou os senadores para votar como quisessem e os outros partidos orientaram o voto favorável à aprovação dessa PEC aí e tudo mais, né? Então, essa PEC já funciona como uma reação a um processo que está tramitando lá no STF a respeito da descriminalização do uso, do porte, melhor dizendo, da maconha para uso pessoal em pequenas quantidades. Isso já está sendo debatido lá no STF e já tem 5 votos favoráveis a essa descriminalização ali, né? Então, qual que é o ponto aqui? É uma queda de braço entre os 2 poderes, né? Não sei quantos votos já rolaram ali, mas se tiver 6 votos no STF, a matéria vai ser aprovada lá, né? Vai ser decidida favoravelmente lá no STF, a descriminalização desse pequeno porte aí, né? Essa discussão foi paralisada em março, não tem data ainda para votar, e os ministros têm divergências aí a respeito de critérios objetivos, porque realmente, se você coloca aqui que isso vale para pequeno porte, né? Então, quanto que é pequeno porte? Quanto que isso representa? Depende de quem determinar isso. E aí, eles obviamente vão querer impor algum tipo de determinação nesse sentido aí, né? E o Congresso Nacional, portanto, para peitar o STF, é claro, colocou isso aí em pauta para votação lá, e agora, então, parece que essa proposta legislativa vai vencer com tranquilidade aí e tudo mais, né? Então, vai haver uma criminalização do porte e da posse, e aí isso prevê que na Constituição Federal conste uma distinção clara entre o traficante e o usuário, com penas alternativas à prisão para quem for usuário, né? Para quem for consumidor dessas substâncias aí. Então, é uma ideia aqui de pegar o que já existe na lei de drogas e estabelecer isso de forma constitucional só para tornar mais difícil, entre aspas, o STF conseguir aí algo diferente, algo nesse sentido aí, né? Então, é um embate que já está acontecendo há algum tempo e agora, né, como o Congresso Nacional deu uma resposta nesse sentido ao STF, aquela tendência que o STF tem
de legislar sobre determinados assuntos, então o Gilmar Mendes tratou ele próprio de subir o tom desse debate também aqui, afirmando o seguinte, né? Que deu uma entrevista lá e falou que não importa o que o Congresso Nacional venha a decidir sobre essa criminalização do porte de drogas, o STF vai verificar depois isso aí, ou seja, quem vai dar a palavra final no assunto, de qualquer forma, no entender do Gilmar Mendes, é o pessoal do STF aí, né? E perguntaram então para ele, mas isso não é uma competência exclusiva do Poder Legislativo? E ele falou, certamente, né? Aquela cara dele de como é que é, o deputado da praça é nossa, né? Mas ele falou algo que o pessoal do STF tem usado com frequência, um argumento recorrente por parte deles, que é a omissão legislativa, ou seja, o Congresso Nacional aí se omite em determinado tema e acaba abrindo espaço para que o STF acabe legislando no lugar dos congressistas, dos parlamentares aí então, né? E ele falou ainda o seguinte, que o Congresso não pode ter toda a liberdade para definir o momento mais adequado para discutir projetos, ainda que concorde, né, com o fato de que eles não devem votar no tempo do STF. É uma coisa ridícula, né? Quer dizer, se o STF estiver falando de um tema, o Congresso Nacional não pode legislar sobre isso, não pode determinar, né? Mas uma coisa completamente patética, só que de forma geral o Gilmar Mendes aproveitou esse espaço aqui, que ele falou um monte de groselha lá, diga-se de passagem, mas aproveitou esse espaço para cutucar um pouco mais o Congresso Nacional e dobrar essa aposta aqui, sendo que o Senado subiu bastante o tom. É bem provável que isso passe com tranquilidade na Câmara dos Deputados, porque, convenhamos, né, isso aqui é um tema tipicamente conservador, e a Câmara dos Deputados aqui no Brasil é extremamente conservadora e tem passado coisas com muita tranquilidade, né? Algumas votações ali foram quase que simbólicas, para falar a verdade. Então, eu acho que muito provavelmente na Câmara dos Deputados, caso isso vá para votação, vai ser aprovado. Não sei se isso pode agarrar em alguma comissão ou alguma coisa assim por meio de algum tipo de acordo e tudo mais, né? Só que se cair no plenário para votação, vai passar com tranquilidade. O Lula pode espernear e querer vetar isso lá na frente, o Congresso vai derrubar. Isso aqui tem tudo para passar e passar direto para peitar o STF. E aí fica a grande questão. Será que o STF vai ter coragem de voltar com esse debate, com essa votação sobre a questão da posse ali, do porte de maconha, e votar favoravelmente à descriminalização para bater de frente com o Legislativo? E aí, quem que vale mais, né? A Constituição modificada pelo pessoal do Congresso ou o STF? Ou eles vão pegar essa lei aqui e considerá-la inconstitucional? Alguma coisa vai sair disso aí. Ou o STF vai sair enfraquecido, derrotado no Congresso Nacional, ou o STF vai ter que subir o tom e tornar inconstitucional um texto aprovado pela maioria esmagadora do parlamento. Já foi a maioria esmagadora no Senado, tem tudo para ser na Câmara, a não ser que alguém costure um acordo ali para a coisa não ir para frente. Nem sei se pode ficar parado isso aí e tudo mais, mas é bem provável que o cenário se repita na Câmara dos Deputados, portanto, né? Qual que é a minha opinião a esse respeito? Enquanto libertário, eu sou plenamente favorável à descriminalização de qualquer coisa desse tipo. Quem sou eu para determinar o que uma pessoa pode usar ou não, que tipo de substância ela pode inserir no próprio corpo? Isso é problema de cada um. Todo mundo sabe aí, eu já falei várias vezes, eu não gosto de drogas, não uso, eu nem bebo bebida alcoólica, eu nunca experimentei absolutamente nada nesse sentido, mas como libertário eu preciso defender o direito das pessoas de usarem o que elas quiserem com o próprio corpo. Quem sou eu para mandar em outra pessoa, né? Isso não significa gostar, aprovar, achar que é bonito, ter amizade com quem usa drogas, né? Você tem todo o direito do mundo de ser amigo ou não ser amigo, de repudiar pessoas aí, não gostar de maconheiro, né? Fica à vontade aí, qualquer um tem. Eu, particularmente, não gosto de ter relação com pessoas que se envolvam com essas coisas aqui. Eu gosto de ser amigo de pessoas com uma vida mais centrada. Mas é uma escolha minha, isso não significa que eu tenho que pedir ao Estado para impedir as pessoas de fazerem coisas que eu considere erradas, porque tem muita coisa que eu considero errada e que não é criminalizada e eu não quero que seja, né? Mas essa é a minha opinião enquanto libertário. Agora, olhando para o Estado brasileiro, as instituições republicanas, aquela coisa de divisão de poderes e tudo mais, né? Vestindo o chapéu de estatista para falar disso aqui, para falar desse tema. É óbvio que o STF não tem a prerrogativa de decidir esse assunto.
Isso é uma questão puramente legislativa e que diz respeito, portanto, aos parlamentares que são os representantes da vontade popular. É o povo brasileiro que quer isso aqui. Se você fizer uma pesquisa aí na sua cidade, você vai ver que a esmagadora maioria das pessoas quer a criminalização de qualquer coisa relacionada a drogas, né? Ninguém quer isso aí proliferando pela cidade. Então, a tendência é que a população brasileira seja contra a liberdade de usar drogas, possuir drogas e tudo mais, e os parlamentares representem isso na confecção de leis, né? E aí, o STF legislando sobre isso, assim como ele já legislou sobre marco temporal, sobre aborto, sobre o casamento homoafetivo e tudo mais, que são coisas muito caras à população brasileira, isso é um absurdo total, né? Isso aqui é o tipo de coisa que acontece por provocação, por exemplo, de um PSOL da vida, de uma rede da vida, partidos que não têm capacidade de colocar representantes suficientes lá no Congresso Nacional, porque as ideias deles não são aceitas pela população brasileira, não representam o brasileiro típico. E aí o que eles fazem? Apelam para o tapetão do STF, que são ministros que não foram eleitos também, que não representam a vontade do povo e que começam a legislar sobre absolutamente tudo. Que o STF já passou das prerrogativas dele há muito tempo, isso é uma verdade, mas esse tipo de caso aqui é um dos mais perigosos e um dos que tem durado mais tempo. Isso aqui tem anos a fio que tem acontecido. Vamos ver então até onde essa história vai, quem que vai largar essa bomba primeiro aí, quem que vai conseguir vencer esse cabo de guerra. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.